Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos à reunião da noite. O tópico de hoje é esquecimento do passado. Excepcionalmente, o Sonori não está presente, ele está desfrutando de um merecido descanso nesta semana, e sempre que ele vai descansar chove, então parece que é um recado para ele: olha, você ainda tem que trabalhar muito aqui no centro, então não dê abertura para descanso. Mas ele merece repousar um pouco, passear um pouco, e se Deus quiser, na semana que vem ele estará de volta. Então, nesta nossa primeira parte, nós vamos fazer alguns comentários sobre o Livro dos Espíritos. O Eduardo vai nos auxiliar. E na segunda parte, nós temos a reunião mediúnica, nós temos os passes, é o momento de nós realizarmos o nosso pedido mental, para que nós possamos encontrar aquilo que nós viemos buscar essa noite. E ainda assim, ao final, quem não estiver bem, não vai embora, vai ter sempre uma equipe à disposição para conversar, para auxiliar dentro de nossas necessidades. Então, mais uma vez, sejamos todos muito bem-vindos. Esquecimento do passado. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado com aquele que passa, sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Vamos parar nessa questão, Eduardo, para a gente fazer algumas reflexões. Inclusive, essa questão nos ajuda a contextualizar um pouco melhor esse tópico, que como ele é um pouquinho extenso, vai ter que ser trabalhado em 2 semanas, não dá para a gente esgotá-lo hoje. Mas o que a gente pode mencionar a respeito desta resposta dada pelos espíritos? Inicialmente, a gente observa o quão fascinante é a doutrina espírita, não só por nos trazer esclarecimentos elevados nos campos da ciência e da religião, mas também por nos motivar, digamos assim, a realizar questionamentos de ordem filosófica. Porque, especialmente quando a gente olha esse tópico aqui despretensioso no meio do livro, nós paramos para nos perguntar, de fato, quem nós somos e por que nós estamos estagiando nesta reencarnação, nesta vida, o que nós estamos fazendo aqui e agora, né? Quando nós nos olhamos no espelho, vemos o nosso reflexo, nós identificamos lá o que nós somos desde o nosso nascimento até agora. Então nós paramos para pensar naquilo que nós já vivemos, nas experiências mais felizes, nas experiências mais difíceis, nos nossos erros, nos nossos acertos, naquelas experiências mais marcantes que nos vêm à mente. Então, olhando fixamente naquele espelho, nós vemos ali o reflexo do que nós somos hoje. Só que a doutrina espírita nos traz um espectro maior de análise, dizendo que a nossa experiência não resume a nossa reencarnação atual. Nós já tivemos outras vidas. Então, na verdade, ao nos olhar no espelho, nós temos que entender que nós somos o resultado não só da experiência desta vida, mas de tudo aquilo que nós já passamos. Então, a nossa recordação desta própria vida, ela chega até uma certa fase, né? Talvez sem recursos magnéticos e da hipnose, nós não conseguimos retroceder naturalmente. A nossa lembrança, inclusive, é muito vaga em relação a assuntos que já se passaram há muito tempo. Então, o que dizer das experiências anteriores? Que aparentemente nós não nos recordamos de nada. E por que isso acontece? Por que nós não temos uma lembrança viva a respeito daquilo que já se passou conosco em outras vidas? Ora, se nós somos hoje o resultado de tudo aquilo que vivemos em todas as reencarnações, em todas as experiências que nós tivemos no plano espiritual, por que nós não conseguimos nos lembrar vivamente dessas experiências? Os espíritos nos dizem que esse esquecimento é fruto da sabedoria de Deus, justamente porque nós não devemos nem podemos de tudo saber. Achei muito interessante esse
de tudo saber aqui, porque então alguma coisa a gente pode saber. Aí, semana que vem, a partir da questão 395, isso aqui vai ficar melhor esclarecido. E vai ficar bem claro que o nosso esquecimento não é completo, né? Mas, vamos nos restringir aqui à primeira parte da resposta. Por que nós não podemos e não devemos saber do nosso passado, né? Saber das experiências que nós já nutrimos? Aqui, eu recomendaria uma leitura calma, depois em casa, das perguntas 132 e 166, que do Livro dos Espíritos. Nas respostas a essas perguntas, nós vamos chegar à conclusão que os Espíritos querem nos deixar a entender que, para que o nosso espírito evolua, para que nós alcancemos um estágio de burilamento espiritual, é necessário que nós passemos pela experiência da matéria. Só que não é possível que nós consigamos apreender todas as lições em apenas uma vida. Não há como abrangermos todas as situações, circunstâncias, motivos de convivência só em uma vida. Então é por isso que nós precisamos de algumas vidas, é por isso que nós precisamos reencarnar algumas vezes no plano material, para termos a experiência no plano material. Só que em cada uma dessas vezes, parece que é como que se a nossa vida começasse do zero. Nós passássemos uma borracha a respeito daquilo que aconteceu e nós não se lembrássemos das experiências que nós tivemos, com quem nós convivemos, o que nós fizemos, o que realizamos, os nossos erros, as circunstâncias em que nós estávamos inseridos, os locais em que nós estávamos, em que nós vivemos. A gente não tem essa lembrança viva, né? E existe uma razão de ser, porque a gente pode até pensar com uma certa lógica a respeito desse questionamento. Porque se nós estamos passando por diversas experiências reencarnatórias para aprender, significa que nós nem sempre completamos a lição numa reencarnação. Seja porque não superamos uma certa prova, seja porque nós erramos e criamos para uma nova reencarnação, uma pendência para corrigirmos por meio de uma expiação, né? Então, diante disso, em razão dessa necessidade de sucessivas reencarnações para que nós possamos ter experiências educativas para o nosso espírito, né? Se eventualmente nós passássemos a se lembrar de tudo aquilo que aconteceu, essas lembranças poderiam prejudicar a experiência atual. Imagine se nós nos lembrássemos vivamente de nossos erros, de nossos equívocos, daquilo que nós realizamos de mal para alguém ou que alguém realizou de mal para nós. Como seria essa reencarnação? Seria repleta de culpa, seria repleta de mágoas, de sentimento de ódio, de vingança, e prejudicaria por completo o planejamento de nossa reencarnação para que nós possamos harmonizar o nosso espírito, para que nós possamos também nos harmonizar na relação com o outro, né? Por isso que o Emmanuel, o guia do Chico Xavier, diz que a reencarnação, na verdade, serve para que nós possamos esquecer o passado, para que possamos valorizar o presente e que possamos construir um futuro bom, né, para as nossas vidas. Então, podemos dizer que a reencarnação é o remédio, ou, na verdade, a consequência da reencarnação, que é o esquecimento daquilo que se passou, é um remédio necessário para que nós possamos harmonizar e reequilibrar as nossas relações, reequilibrar o nosso espírito, para que nós possamos criar bases novas daqui por diante, esquecendo aquilo que se passou. Inclusive, nós podemos levar em consideração a nossa própria vida atual. Hoje, na nossa reencarnação, se alguém faz algo de mal para nós, qual que é a nossa reação civilizada, né? Vamos esquecer aquela vontade de se vingar, aquele sentimento um tanto quanto inferior que às vezes a gente sente, mas vamos pensar em termos civilizados. A gente diz assim, olha, eu perdoo essa pessoa, mas não quero contato, longe de mim, né? E já é um grande avanço, porque na época de Moisés a gente fazia o olho por olho, dente por dente, né? Mas vejam só, se a gente quer distante aquele que nos fez mal, como que esse mal será objeto de reparação?
como que esse perdão será, de fato, conquistado por aquele que errou? Como aquele que errou vai ter oportunidade de se redimir? Então, na verdade, não é o distanciamento que faz com que nós tenhamos oportunidade de equilibrar as nossas relações, equilibrar o nosso espírito. Porque quando nós erramos, nós carregamos máculas que nós precisamos resolver até para que o nosso espírito se reequilibre. Então, é necessário a aproximação. E se não houver o esquecimento, como que nós vamos conseguir nos aproximar? A nossa condição evolutiva ainda não nos permite. É por isso que, apenas a título de exemplo, se nós viermos a receber um filho em nossos braços, e ele se apresenta ali de maneira linda, alegre, com aquele sorriso cativante, nos enchendo de esperanças de uma vida feliz, se nós soubéssemos que por trás daquele serzinho tão delicado e engraçado reside alguém que usou suas mãos para ceifar as nossas vidas numa reencarnação anterior por um interesse vil, como seria a nossa reação se nós soubéssemos disso? Nós não conseguiríamos amar aquele irmão que chega em nossas vidas para equilibrarmos a relação equivocada que nós nutrimos no passado. E ele também não conseguiria encontrar o campo necessário para reparar os seus equívocos, porque carregaria uma culpa imensa toda vez que olhasse para aquele pai ou para aquela mãe que ele praticou um ato impensado numa outra vida. Então, por isso, o esquecimento é uma bênção, e é por isso que nós, neste momento da nossa evolução, não podemos e não devemos de forma alguma lembrar vivamente de todos os detalhes daquilo que nós vivemos. Às vezes é melhor que certas questões fiquem guardadas numa gavetinha do passado e que nós possamos olhar para frente com vistas a novas experiências, com vistas às novas oportunidades, ao novo porvir, uma nova chance que todos nós merecemos e todos nós também merecemos ofertar para aqueles que se equivocaram conosco. E aí tem a questão da busca, né, que muitos, né, acontece com muitos, é querer saber qual é a razão daquilo, o que aconteceu, então vai fazer regressão, né? E aí tem um conhecido que fez a regressão e tal, e aí descobriu que ele era o assassino do pai, né? Falei, tá, e agora? Você faz o que com essa... O que você faz com isso, né? O que você encontrou com essa situação, né? A gente tem que realmente não querer entender dessa forma. A gente aproveitar a folha em branco, né, do dia seguinte, e essa coisa aí também que você colocou, a questão de quando a gente perdoa, quando a gente toma uma atitude que possa parecer num momento de humilhação, né, de covardia, de a gente lembrar que a gente pode estar sendo o agente de remissão daquele problema do outro, né? É ele que está tendo a oportunidade dele, né? Nós estamos fazendo a nossa parte e ele está tendo a oportunidade dele. Se ele não reagir bem a essa situação, o problema é dele, né? Então é uma forma de a gente transferir, né, bem a nossa culpa, né, de remover da gente nessa transferência, né, através do perdão. Você está transferindo para o outro a responsabilidade, né? É isso aí. É exatamente isso, Eduardo. Vamos para a próxima questão? Você falou para colaborar, né? Então... Não, é isso aí. Na ausência do senhor, nós temos que conversar aqui, porque as questões são complexas. De que maneira pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida nas existências caídas no esquecimento? Conceber-se-ia que as tribulações da vida fossem uma lição para ele e se lembrasse do que as originou, mas do momento que não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e está assim, sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Dá uma paradinha nesse ponto aqui, Eduardo. Rapidamente, fazer a seguinte observação. Nesse tópico, esquecimento do passado,
muitas vezes dá a impressão de que nós deixamos para trás também aquelas nossas conquistas que nós tivemos em vidas que se passaram. Conquistas do ponto de vista da evolução da nossa inteligência, experiências que nós tivemos e que superamos. Na verdade, não é esse o raciocínio. Nosso espírito incorpora todas as experiências que nós tivemos. Sejam elas boas, sejam elas que ainda careçam de reparação, de melhoramentos, né? Aí nesse ponto, a gente pode lembrar da questão 218, que do Livro dos Espíritos, na verdade, o desdobramento dessa questão, que vem nos dizer que nós não perdemos o conhecimento adquirido, nós não perdemos as experiências adquiridas, elas se incorporam em nosso espírito, inclusive como aquelas ideias consideradas inatas. Muitas vezes a gente tem algumas ideias, ou a gente vê alguém tendo ideias que a gente nem imagina como foi possível construir aquilo. Mas muitas vezes é porque o nosso espírito já teve uma experiência lá atrás e nós conservamos isso ao longo do tempo. Nós só apenas esquecemos a exata circunstância na qual a gente construiu aquele conhecimento ou aquela situação. E aqui entra muito a questão da sintonia, quando nós encontramos uma pessoa, por exemplo, e nós nutrimos uma antipatia ou uma simpatia logo de cara. Isso tem a ver um pouco das relações que nós tivemos no passado e da incorporação dessas relações no nosso espírito, na nossa lembrança, e que vem por meio de fragmentos, não vem de maneira exata, não nos aparece como uma memória viva daquilo que nós vivemos, mas sim como um fragmento um tanto quanto nebuloso ali, né? Então a gente às vezes não consegue explicar por quê. As reencarnações, elas são como videogame, né? Então a gente tem um aprendizado ali naquela fase, né? Naquela vida, a gente vai ali, perde, volta, lembra de todos os erros que você cometeu ali, procura corrigir, chegar lá, vencer para vencer aquela fase. Então a reencarnação, ela deve acontecer dessa forma, né? A gente vem com uma carga, né? E a gente vai ter que passar pelos mesmos testes e tal, e resgatar aquela situação para que a gente possa crescer um nível ali, né? Continuidade da resposta aqui, os espíritos vão chegar mais ou menos no seu raciocínio. Então vamos lá. Onde estaria o mérito se esse se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à sua vida primitiva, à vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Ele vê as faltas que cometeu e que são causa do seu sofrimento, e o que o poderia tê-lo impedido de cometê-las. Vamos dar uma paradinha aqui também, Eduardo, que tem dois pontos bem interessantes aqui. O primeiro, aquele que diz, o ponto que diz, qual seria o nosso mérito se nós soubéssemos com exatidão aonde nós falhamos, né? Se nós soubéssemos, o nosso esforço estaria minimizado. É como se nós recebêssemos as perguntas que vão cair na prova antes do teste, né? Então, por isso que é necessário também o esquecimento para que nós possamos empregar o resultado da nossa inteligência, do nosso esforço, para superar as situações e as circunstâncias que nos chegam. Porque se a gente pensasse assim, puxa, eu já errei no passado em relação a isso, eu não vou errar de novo porque eu sei a consequência. Então a gente não evoluiria. A gente não pode errar de novo porque nós aprendemos a lição. Não porque a gente está pensando necessariamente numa consequência, né? E um outro ponto aqui bem interessante o que fala que no momento em que nós retornamos ao plano espiritual, nós passamos a revisitar as nossas vidas anteriores, inclusive as experiências dessa própria vida. Nós vamos ver, principalmente nas obras do André Luiz, na coleção André Luiz, que isso não acontece de maneira automática, nós não despertamos no plano espiritual quando finalizamos a nossa experiência aqui e já vamos saber de tudo. Até porque isso também geraria no nosso espírito um grande problema, até relacionado aos dramas de consciência que a gente carrega. Porém, de maneira dirigida, coordenada, a gente tem condição, até com algum propósito,
de entender aquilo que nós já vivemos em vidas anteriores, de fazer uma recapitulação a respeito disso. Até como exemplo, nós citaríamos aqui no livro Nosso Lar, nós temos lá um capítulo, eu não me recordo qual deles, que fala sobre a experiência que os personagens de Laura e Ricardo tiveram antes de, quando eles estavam se preparando para reencarnar, para ter uma nova experiência na Terra, no plano material. Eles passaram a estudar o passado deles, né? Só que eles tiveram autorização para estudar os últimos 3 séculos. Mas eles precisavam fazer aquela retrospectiva, aquele estudo, e por 2 anos eles ficaram estudando as memórias deles. Olha que interessante que o André Luiz traz para a gente. Eles estudaram as memórias deles, o diário que eles tinham ali sobre as vidas anteriores, para justamente se prepararem para essa nova experiência reencarnatória. Compreende que a posição que lhe é dada é justa e procura, então, a existência que poderá reparar aquela que vem de se escoar? Procura provas análogas àquelas pelas quais passou ou lutas que crê adequadas ao seu adiantamento, pedindo aos espíritos que lhe são superiores para ajudá-lo nessa nova tarefa que empreende, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que cometeu. Dá uma paradinha aqui, Eduardo. Nessa parte da resposta, entramos naquilo que você comentou. Quando nós passamos por uma situação que nós não conseguimos superar, então a gente deseja depois, quando a gente tem consciência da necessidade de passar por aquilo, quando a gente tem consciência do nosso erro, porque esse é um ponto interessante, muitas vezes a gente se equivoca, porque nós ainda não estamos preparados para entender que aquilo era um erro, né? Então a gente se aprimora no plano espiritual e pede uma nova experiência, uma nova oportunidade de vivenciar aquela experiência em que falhamos. E nisso nós não estamos sós. A gente tem o auxílio da espiritualidade superior que vai nos ajudar a realizar o planejamento da nossa reencarnação, a programação que nós vamos vivenciar aqui na Terra, não como um destino que já está definido de forma alguma, mas como etapas que nós podemos passar para que nós vivenciemos algumas experiências que ainda se mostram necessárias para que a gente chegue ao progresso necessário dentro das nossas, dentro das peculiaridades do nosso espírito, dentro daquilo que a gente precisa vivenciar. Tem um relato muito interessante sobre esse ponto, está no livro Missionários da Luz, capítulo 12, que fala sobre escolha das provas. Aí lá a gente vê alguns exemplos de espíritos que estão pedindo ajuda ali de espíritos superiores, espíritos construtores, para realizar um projeto reencarnatório dentro dessas experiências aqui que nós estamos falando. E aí a gente vê a força do perdão dentro dessa trajetória aí, né? Na palavra de Jesus, né? Reconcilia-te com o seu inimigo enquanto você está no caminho, né? Então, quer dizer, você tem, muitas vezes a gente tem, né, aquele desejo de voltar no tempo para retomar aquela situação, né, que nos causou também uma situação difícil, né? E muitas vezes a gente não consegue por orgulho, por uma série de coisas, ou até porque a pessoa já foi, né? E aí você fica sem poder fazer esse resgate ainda em vida. Então é muito importante a gente pensar nisso. E até, acho que na palavra de Jesus está justamente o endereçamento para a gente poder viver bem, né? Porque o rancor, a amargura, né, a raiva, o ódio, e, né, todos esses sentimentos são, além de máculas, são feridas reais mesmo, que podem desencarnar a gente até antes do tempo. É um peso da nossa existência. Exatamente. Então vamos lá. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que vos vem frequentemente e ao qual resistes instintivamente, atribuindo, no mais das vezes, vossa resistência aos princípios que recebesse de vossos pais, enquanto que é a voz da consciência que vos fala. Essa voz é a lembrança do passado, voz que vos adverte para não recairdes nas faltas que já cometestes. O espírito, entrando nessa nova existência, se suporta essas provas com coragem e resiste, eleva-se e ascende na hierarquia dos espíritos quando volta entre eles.
Se não temos durante a vida corporal uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos, de bem ou mal, nas nossas existências anteriores temos a intuição, e nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado. Aquela nossa consciência, que é o desejo que abrigamos de não mais cometer as mesmas faltas, nos previne a resistência. Essa nota do Kardec é interessante porque nos remete à resposta à pergunta 392 sobre a existência de um véu que cobre certas coisas. É interessante que os espíritos nos dão respostas em que, se a gente for começar a pensar as palavras e tentar interpretá-las, a gente vai, de repente, encontrar significados um pouco diferentes de uma leitura inicial. Quando utiliza aqui o termo véu, esquecimento é um véu, o que é um véu? Na verdade, é um utensílio que não tampa completamente a nossa visão. É um utensílio que nos deixa uma visão tanto quanto embaçada ali daquilo que está sendo objeto de visualização, né? E é justamente isso que é o papel da intuição. Quando nós chegamos aqui na experiência reencarnatória, muito embora nós esqueçamos os pontos mais gerais daquilo que nós já vivemos, ainda assim, parece que, de uma maneira muito coerente, emerge no nosso subconsciente ou no nosso consciente algumas lembranças que estavam no subconsciente e fazem com que nós recordemos, ainda que sem saber com exatidão, aquelas experiências do passado. A isso nós chamamos intuição aqui. Nós tivemos uma intuição, nós tivemos uma impressão de que já vivemos aquela situação, seja o famoso déjà vu, né, que pode ser também por conta de experiências no momento em que nós estamos dormindo e o nosso espírito está liberto, mas nós não estamos completamente cegos daquilo que nós vivemos no passado. Nós trazemos aqui as experiências, nós carregamos essas experiências do passado nas sucessivas reencarnações, mas somente aquelas informações que são necessárias para a experiência atual é que nós vamos procurar elas vão vir como recordação mais vivamente, especialmente quando nós estamos prestes a cair no mesmo erro. Às vezes vem aquela vozinha que diz assim, olha, não vai por esse caminho, não toma essa decisão, não faz isso. Muitas vezes um alerta que nós recebemos, não só dos espíritos que nos acompanham e que querem o nosso bem, querem o nosso direcionamento, mas é também um alerta da nossa própria consciência, porque nós já temos condições de entender que aquilo não vai nos fazer bem, que aquilo não é correto, que as consequências que vão advir daquela decisão, elas não vão ser boas para a nossa reencarnação. Então, como que essa voz da lembrança do passado vem dizer para a gente, olha, não vá por esse caminho, né? Sim. Eduardo, comente, por favor, e vamos encerrar na 394, porque ela é muito grande para ser lida. Vamos deixar para a semana que vem. Essa 394? Isso. Semana que vem? Bom, muitas vezes a gente a gente recebe a intuição, né? E a gente é levado a fazer os questionamentos e a procurar o exemplo de outros, né? Ou o conhecimento de outros, né? Muitas vezes procurar o psicólogo, né? Para entender por que eu estou tendo aquela reação, por que eu estou pensando daquela forma, né? Procurar o centro, né? Para saber por que está acontecendo, tal, para que possa fazer uma reflexão e possa, de certa forma, antever as consequências, né, de determinada ação que iria tomar, né, que aquilo que está causando todo aquele mal, toda aquela aflição, aquela ansiedade, né, que detona a pessoa, né, por dentro, né, ela fica em depressão, né, e muitas vezes ela aprendendo, né, ela podendo prever, né, entender o que pode acontecer se ela for naquela vibe, né? Ela pode se recuperar até mais facilmente, né? Ela pode resgatar a sua própria saúde e tal. Voltando o pensamento para isso, né? Conseguindo se livrar daquele desejo de tomar aquela atitude, né? Ou de não tomar aquela atitude e tal, né? Eu já tive algumas experiências assim. Agora vamos nos preparar
para a nossa segunda parte. Vamos fazer o nosso pedido mental, elevar o nosso pensamento ao alto. Nós estamos aqui assessorados pela espiritualidade superior, que sabe da nossa necessidade. Então vamos direcionar o pensamento a esses irmãos, para que eles possam contribuir com a nossa vida, com a vida de todos os irmãos desencarnados que estão presentes em nossa reunião para receber o atendimento, o esclarecimento e o direcionamento para o caminho da evolução.